Aí, galera, vamos lá para a nossa próxima aula de espelhos esféricos. Espelhos esféricos 4. Hoje a gente vai falar sobre o estudo analítico dos espelhos esféricos. A gente vai falar, no caso, daquela parte dos cálculos, certo? A gente tem que falar toda a parte teórica, a formação de imagem, né, as propriedades. Agora a gente vai aplicar tudo isso aqui nos cálculos, beleza? Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui um espelho côncavo, vou colocar aqui, tá? E nesse espelho aqui, você observa que o objeto está entre o foco e o centro de curvatura. No espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o centro de curvatura, a imagem, no caso, ela se forma maior, invertida e real. Mas aí o seguinte, ó, a distância entre o objeto, certo, e o espelho eu chamo de DO. Ok? A distância entre a imagem e o espelho eu chamo de DI. A distância entre o centro e o foco é distância focal, representada por F. E a distância entre o foco e o centro também é F, certo? Também é distância focal, ou seja, a distância entre o foco e o centro é a mesma distância entre o foco e o vértice, certo? A altura, no caso do objeto, eu chamo de O. E a altura da imagem, eu chamo de I. Então, vamos lá. DO, distância entre o objeto e o espelho. DI, distância entre a imagem e o espelho. F, distância focal. E R, no caso, é o raio de curvatura, que é a distância entre o centro e o vértice do espelho, certo? O, altura do objeto. I, altura da imagem. A, no caso, é o aumento linear, é o quanto a imagem vai aumentar ou diminuir, ou no espelho côncavo ou no espelho convexo. E tem a forma para calcular isso. Então, gente, se liga nos sinais, certo? De alguma dessas grandezas físicas. Ó, primeiro, se o valor da distância focal, o valor de F, ele for positivo, eu tenho espelho côncavo. Se o valor da distância focal for negativo, eu tenho espelho convexo. Se o valor de DI for positivo, eu tenho imagem real. Se o valor de DI for negativo, eu tenho imagem virtual. Se o valor de I for positivo, eu tenho imagem direita. Se o valor de I for negativo, eu tenho imagem invertida. Ok? Então vamos lá, gente. A gente vai aplicar isso aqui nas questões já já. Quais são as formas que eu vou usar agora? Primeiro é a do raio. O raio de curvatura é 2 vezes o foco. É 2 vezes F. Tá? Então vamos para a fórmula agora, para as outras formas que eu tenho aqui. Para calcular foco, distância do objeto ao espelho, distância da imagem ao espelho, altura do objeto, altura da imagem e aumento linear. Vamos ver. Ainda no estudo analítico, vamos ver aqui a equação de Gauss, certo? Que é chamada de função dos pontos conjugados. A primeira eu tenho duas fórmulas da equação de Gauss. 1 sobre F, que é igual a 1 sobre DO, mais 1 sobre DI. A outra fórmula, no caso, é reduzida. F vai ser igual a DO vezes DI, dividido por DO mais DI. Então, essas duas formas calculam a mesma coisa. Ou a distância focal, ou DO, ou DI. Certo? A outra fórmula que eu tenho aqui é a fórmula do aumento linear. Vê, eu tenho três fórmulas para calcular o aumento linear. Eu tenho, no caso, A igual a menos DI sobre DO. Eu tenho A igual a I sobre O. E tenho A igual a F dividido por F menos DO. Como todos são aumento linear, eu posso igualar as três equações. Então, vou ter menos DI sobre DO igual a I sobre O, que é igual a F sobre menos DO. Então, tá aqui, gente. Ó. Essas aqui são as formas que eu vou usar nos espelhos esféricos. Ok? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. É o seguinte. Uma questão da Unicap, da Católica, Universidade Católica de Pernambuco. Um espelho côncavo possui raio de curvatura igual a 24 centímetros. Gente, preste atenção. Que se o raio de curvatura é 24 centímetros, então a distância focal é metade do raio. Então vai ser 12 centímetros. O objeto real se encontra a 6 centímetros do espelho. Então isso é DO.
DO igual a 6 centímetros. Aí eu tenho aqui as afirmativas. Afirmativa 0, a distância focal do espelho é 12 centímetros. Afirmativa 1, a imagem é real e se forma 12 centímetros do espelho. Afirmativa 2, a altura da imagem é 2 vezes a altura do objeto. E afirmativa 3, a imagem é invertida. Vamos lá. Vamos para os dados aqui, né? Eu tenho aqui que R, que é o raio de curvatura, é 24 centímetros, e que DO, que é a distância do objeto ao espelho, é 6 centímetros. Vamos para a resolução. Eu tenho aqui um espelho côncavo, certo? Ele dá o raio de curvatura, que é 24 centímetros. A distância de DO, no caso que é do objeto ao espelho, é 6 centímetros. Ou seja, se a distância focal aqui vai ser 12, a gente observa, no caso, que 6 centímetros é metade de 12. Então, ele vai estar entre F e foco, exatamente na metade. Quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice, a gente sabe que a imagem vai ser maior, virtual e direita. Certo? O raio é 2 vezes F, mas só para desencargo de consciência, vamos fazer o cálculo. Se R, no caso, é 24, vai ficar 24 igual a 2 vezes F. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 24 dividido por 2, que vai dar 12. 12 centímetros. Certo? Então, você vai ter aqui, né, a distância entre o centro e o foco e o vértice. Os dois são distância focal. E os dois são iguais aqui a 12 centímetros. Ok? Então, a primeira afirmativa, que é a afirmativa 0, ela é verdadeira. Você marca na primeira coluna. Segunda, no caso, a primeira afirmativa 1 agora, que é a nossa segunda afirmativa. A imagem é real e se forma a 12 centímetros do espelho. A imagem não é real, a imagem vai ser virtual. É a única condição aqui para a imagem ser virtual é que o objeto se encontre entre o vértice e o foco, em um espelho côncavo. Certo? É a única condição. Então vamos lá. Vamos fazer o cálculo. Afirmativa 2, ele está dizendo que a altura é 2 vezes a altura do objeto. E 3, que a imagem é invertida. Primeiro, a imagem é direita. Então vamos lá. Achar, no caso, o valor de DI, né? E saber se realmente é 12 centímetros. Eu tenho o seguinte aqui, ó. DO 6 centímetros e F 12 centímetros. Eu vou achar DI. Eu prefiro usar essa fórmula aqui. É mais simples de calcular. Então, no lugar de F, F é positivo porque o espelho é côncavo. DO é 6. Substituir. Faço meio pelos extremos. Eu vou ter 12 vezes 6 mais DI igual a 6DI. 12 vezes 6, 72. 12 vezes DI, 12DI. Onde tem DI eu passo para o outro lado, onde não tem eu deixo do mesmo lado. Então, vou ter 72 igual a menos DI mais 6DI. Eu vou ter 72 igual a menos 6DI. Então, esse 6 está multiplicando, passa dividindo. Menos 72 dividido por 6 dá 12. DI é igual a menos 12. Então, a afirmativa aí, né, no caso, ela é falsa, que ele fala que a imagem é real. E se DI é negativo, a imagem é virtual. Depois ele diz que a imagem é 2 vezes maior que o objeto. Certo? Então, vamos ver se é. Eu vou usar o seguinte aqui, ó. Como eu tenho, no caso, o valor de DI e o valor de DO, eu posso usar A igual a menos DI sobre DO. Substituindo, no lugar de DI, eu vou botar menos 12. Menos com menos mais. 12 dividido por 6, 2. Então, A é igual a 2. Certo? Outra coisa, ele fala, no caso, né, na última questão, né, que a imagem ela é invertida e a imagem é direita. Ok? Então, gente, vamos para a nossa próxima aula agora. Terminou essa questão, vamos para a próxima aula que é só exercício. Beleza, galera? Até mais.